Senhoras e senhores, queridos irmãos, seguidores da TV Tonhão. Esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual O Evangelho de Jesus. E hoje, atendendo a solicitações, vamos falar um pouco deste sentimento que nos desequilibra, que nos desfavorece e que muitas vezes nos leva até a contrair enfermidades, que é a ira, o sentimento de raiva. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Todos queremos um mundo melhor. As pessoas querem ser queridas. Importante, porém, é refletir como isso conseguir, como melhorar as nossas vidas. Nossa cultura privilegia o material. Daí pensar-se que para melhor viver é preciso possuir bens, dinheiro, prestígio, fama e poder. Mas há um aspecto mais importante, que é saber conviver. Ninguém vive só e para viver bem é necessário saber se relacionar. Seja com o vizinho, patrão, empregado, colega de trabalho ou familiar. Com a comunidade em geral, precisamos interagir e socializar. Estamos sempre interagindo e para ter uma vida saudável, afinal. Mais do que ter muito, é importante saber lidar com as pessoas em geral. Afinal, precisamos um dos outros na nossa realidade atual. Somos pouco evoluídos ainda, tendo a jornada evolutiva como fito. Estamos mais próximos da partida do que da chegada, como é dito. Se é que existe uma chegada na evolução de um espírito. Mas somos afeitos à lei do progresso. E, embora muito lentamente, vamos caminhando para uma situação cada vez melhor realmente. E é esta dita lei que nos arrasta para a frente. Evoluir sempre é o plano de Deus, em face à pequena compreensão que temos sobre as leis divinas. O mal parece mais forte então que o bem, pois a matéria ainda predomina nos espíritos em questão. A situação se modificará à medida que formos evoluindo então. No atual estágio é natural os atritos, choques de interesses e a competição, além dos desentendimentos e todo tipo de agressão. Surgem os insultos, a raiva e venenos que se seguem. O que fazer? Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos com estima e orai pelos que vos perseguem. Analisando esta recomendação, Kardec dá uma avançada. Considera que nos equivocamos quanto ao sentido que buscamos na palavra amor na frase aplicada. Analisando esta recomendação,
que nós já comentamos, então, vamos para a próxima jornada. A ternura pressupõe confiança. E não se pode ter confiança, afinal, naquele que nós sabemos que deseja o nosso mal. Não podemos ter mais intimidade com quem sabemos que é desleal. Amar aos inimigos, portanto, é não ter ódio nem rancor, na verdade, nem desejo de vingança e nenhum obstáculo na realidade, em lhe estender a mão em caso de necessidade. É abster-se por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-lo. É, enfim, pagar-lhes o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-lo. É desejar sua total felicidade, embora a distância prefira guardá-lo. Para procedermos como falado acima, de uma forma muito clara, devemos aprender a lidar com o insulto e a raiva, compreender um espírito enfermo, apesar da sua fala. A ofensa é feita mais por quem recebe o insulto e o valoriza como tal, do que por aquele que dirige a ofensa em geral. O ofendido amplifica o veneno que nele mesmo se torna letal. Chico Xavier ensinava: não devemos passar recibo. As provocações que recebemos, não considerando o insulto recebido. O melhor é tirar por menos, ou fingir nem ter entendido. Se a pessoa está equilibrada e no seu íntimo guarda a convicção de não ser o que o agressor diz, não será atingida pela provocação. Afinal, por que se sentir ofendido por uma alma que está cheia de perturbação? Certas árvores açoitadas pelo vento, como são flexíveis afinal, envergam com a força destruidora e depois voltam ao normal. Curvam-se até o chão, mas sobrevivem ao temporal. As que não cedem ao impacto do vento se quebram porque são rígidas, em parte ou totalmente, e após a tempestade certamente estão arrebentadas e destruídas. Gandhi, perguntado se havia perdoado aos inimigos, respondeu que não. E ante ao espanto geral esclareceu que nunca fora atingido então pelos ataques dos adversários e não tinha por que dar o perdão. Não tinha o que perdoar porque não se sentiu ofendido então. Mas se nós sentimos atingidos, sentindo a raiva pelo ataque recebido, é natural, pela nossa pouca evolução. O que fazer com a raiva que sentimos? É simples, se tivermos o destemor de não cultivar ou alimentar o seu teor de ódio e desejo de vingança, não ficar pensando sobre a crueldade nem as más qualidades do ofensor. Ele tem direito de ser como é e não vamos modificá-lo. Ele é nosso irmão, filho do mesmo pai, subordinado às mesmas leis gerais, que se encarregarão de ensiná-lo. Assim, a raiva, com o tempo, passará naturalmente.
Como o corpo físico que ferido se recompõe naturalmente. Basta termos fé e convicção. Precisamos amar nossos irmãos e não condená-los simplesmente. Procedendo assim, poderemos até não estar cumprindo totalmente os ensinamentos de Jesus, mas estamos certamente a caminho de fazê-lo o mais breve possível realmente. Esta era a nossa reflexão para hoje sobre este sentimento que nos traz grandes problemas, que é a raiva, a ira e o ódio. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Boa noite.